Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil. E agora trazendo mais uma bomba para vocês dele, né? Do Barbudinho, o Lula, aí sempre inovando, né pessoal? Já peço para você, colocando aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Se você não é inscrito, faça parte desta família patriota e clique aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal e clica no sininho das notificações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Nós aprendemos a esperar o pior desse governo. Mas mesmo esperando o pior e sabendo da capacidade de podridão que esse governo petista tem certas notícias que chegam pra gente, escândalos que a gente não acredita de imediato. Não tem como acreditar. Porque existem escândalos que superam toda a possibilidade do reino da possibilidade. Não tem como. Esse eu tô sem acreditar que realmente isso aconteceu. Imagine você tá lá na fila do SUS para poder fazer um transplante de coração para o seu filho, de fígado, sabe? Alguém da sua família que está prestes a morrer, ou a pessoa que está ali na fila esperando um transplante de órgão que só pode ser pela fila do SUS, só o SUS pode fazer isso. Aí você chega a sua vez de fazer o transplante, você fica todo feliz, nossa, vou conseguir, vou sobreviver, Deus me deu uma chance. E aí vai o governo e transplanta para a pessoa um órgão com HIV, com AIDS. Como isso é possível? Mas isso acontece. Nós estamos falando do Ministério da Saúde, que já deveria ter sido exonerado, todo mundo, há muito tempo. Olha, vamos lá. Recorde de mortes por dengue no Brasil. Recorde de mortes por dengue. Uma doença que deveria ser facilmente cuidada. Depois nós temos, além do recorde, falta de vacina. Olha isso aqui. Falta de vacina em 64,7% dos municípios brasileiros. 2/3 dos municípios brasileiros não tem vacina. Cara, obrigado Deus por não ter sido esse o governo no período da pandemia. E aí agora eles vão lá e transplantam órgãos com HIV para pessoas que estão indo fazer transplantes. E aí me vai a ministra da Saúde, não tem nem como colocar saúde e ministra no mesmo nome que essa mulher aqui, não tem cabimento, não tem como. Se eu não me engano, ela está fazendo uma viagem lá por Roma, numa comitiva absurda que o Lula arrumou, e aí ela fala isso aqui, ó. Até o momento, tivemos a confirmação de que 2 doadores tiveram novo teste positivo para HIV e 6 receptores também tiveram testes positivos para HIV. 6 receptores. O que é? O termo bonito. 6 pessoas pegaram HIV porque o Ministério da Saúde não se importou em testar os doadores para uma doença que leva 10 minutos. É um teste que leva 10 minutos para ser feito. Entre as medidas imediatas tomadas, destaco 5 ações. Agora ela vai tomar medidas depois que 6 vidas foram destruídas. A primeira, a solicitação de interdição cautelar do laboratório Salem. A segunda medida é a retestagem de todo o material que havia sido inicialmente testado por este laboratório. A terceira medida é o encaminhamento de todos os testes do Rio de Janeiro para a Hemorrio. Agora, algo que deveria... Meu Deus do céu, nós estamos falando de uma situação... É difícil de acreditar, gente. A gente espera corrupção, a gente espera desmatamento, a gente espera apoio de terroristas. Isso é que a gente já está acostumado. Agora, olha só. 6 transplantados receberam órgãos infectados com HIV. Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Meu Deus, tem como esse governo piorar? Imagine a situação, você está lá, prestes a morrer, consegue fazer o transplante daquele órgão que vai salvar a sua vida, aí você sai do hospital sabendo que basicamente você foi assassinado pelo governo incompetente. Você vai passar o resto da sua vida com a... Cara do céu. O que eles vão fazer com essas 6 pessoas? O que mais falta? É como eu estou dizendo, recorde de mortes por Yanomami, recorde de mortes por dengue, recorde de feminicídio.
Nós temos 2/3 das cidades brasileiras sem vacina e agora eles estão infectando. Gente, esse governo, ele é contagioso, literalmente. Literalmente. Ministro taradão, cara, eu não sei o que falar mais, eu não sei o que falar. Como que esse governo, como que tem aquele pessoal da Globo ainda que tem a capacidade de defender esse governo? Que triste. Que absurdo, cara. Meu Deus do céu. O que mais falta para o impeachment desse governo, sinceramente? Cara, tem uma coisa no Lula que não adianta, a gente tem que ter uma certa admiração. Ele não dá pausa pro crime. Mesmo que um crime dele esteja sendo investigado, escancarado até em tribunais internacionais, ele, durante o processo de investigação de crimes que ele cometeu, ele vai lá e fala abertamente na entrevista que vai cometer o mesmo crime. Calma que eu vou explicar para você. Embora os seus colegas do STF tenham blindado ele de todos os crimes que ele cometeu no Brasil, Lewandowski mesmo, durante aquele processo de investigação, onde Lula foi acusado de tráfico de influência, o Lewandowski, em 2022, pegou os responsáveis por essa investigação e tirou eles do cargo. E depois arquivou o processo de investigação do Lula em relação aos caças suecos. Que é essa história aqui, ó. Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga venda de caças suecos ao governo Lula. Embora o STF tenha mandado arquivar, o governo americano continua investigando. Na verdade, agora eles estão indo profundamente, mandaram uma intimação para a empresa Saab, North America, para elas enviarem o contrato de compra e venda. Porque há evidências de que o Lula tem influenciado essa licitação, obviamente, para ganhar aquele dinheirinho, aquele troco que o PT sempre rouba, que é o seguinte: eles levam a licitação, vamos lembrar aqui, é a mesma coisa do caso do Arrozão, do caso da da Secom lá, a super licitação da Secom, que eles tiveram que suspender, anular, porque eles colocaram apenas empresas colegas do PT para poder pegar uma parcela do dinheiro que ia ser passado para elas. É desvio de dinheiro público. Mas isso começa com direcionando quais empresas vão ficar responsáveis pela licitação, né? Pelo serviço ou pelo produto que está sendo comprado. E eles roubam muito dinheiro assim. E foi assim que o Lula fez com essa questão dos caças suecos. Então, no mesmo dia, olha como isso é impressionante, no mesmo dia que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprofunda nessa investigação envolvendo o nome do Lula por compra de aviões. Olha só, porque roubar dinheiro de compra de avião, gente, é uma fortuna, né? Aviões, nós estamos falando de bilhões de dólares. Então, se você pega ali 10% disso daí, você está rico pelo resto da vida. Enquanto eles estão aprofundando nessa investigação do Lula envolvido nesse esquema de corrupção, o que o Lula decide fazer? O que o Lula decide fazer quando o nome dele se torna conhecido internacionalmente por corrupção, tráfico de influência na compra de aviões pelo governo brasileiro? O que ele decide fazer? Foram 4h30 em que eu pensei muito o que eu tinha feito na vida, o que tinha para fazer. Sabe? E você pensa como ser humano, o que você cometeu de erro, o que você cometeu de acerto, se você passou pela terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo. E aí ele decidiu roubar mais. Bom, desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi... Então, no meio de um processo de investigação por compra de aviões, tráfico de influência na compra de aviões por parte do governo brasileiro, Lula decide abrir outra licitação para comprar mais aviões. O cara é impressionante. Sinceramente, tem que tirar o chapéu para esse cara. Ele é... Outra coisa, enquanto o Bolsonaro estava sendo proibido de fazer lives no Alvorada, lives em prédios públicos, né, pelo TSE no ano de 2022... Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o Lula está gravando vídeos pedindo votos para os candidatos dele, como é o Boulos, no caso, que foi lá em Brasília para gravar vídeos com o Lula. Hoje, nesse momento, o TSE proibiu o Bolsonaro de fazer campanha em prédios públicos. Lula está, nesse momento, fazendo campanha em prédios públicos. Cara, tem que rir. O Brasil chegou numa situação onde, assim, sinceramente, a única coisa que dá para fazer é pegar toda essa desgraceira que está acontecendo e fazer piada. Assim, não tem condição, é engraçado. Vocês estão entendendo? Hoje sai a notícia da investigação desse senhor por tráfico de influência na compra de aviões. E o que ele decidiu fazer nesse dia? Comprar mais aviões.
também, a mensagem que o Lula aprendeu uma coisa. Ele cometeu todos os crimes que ele cometeu. E nós estamos falando de dezenas de crimes. Não só foi liberado pelas suas colegas do STF, mas foi colocado na presidência. Cara, qual que é a mensagem? A mensagem é, irmão, pode fazer o que você quiser. Pode fazer, ninguém te prende, mas você está protegido. Ainda mais agora, que ele colocou os dois amigos dele lá no STF, né? O Flávio Dino e o Zanin. Dizendo ele na campanha que era um absurdo colocar amigo no STF. Ele vai lá e coloca o padrinho, acho que é padrinho de casamento dele ou da filha dele, que é o Zanin. O Zanin é da família. E o Flávio Dino, que é o amigo dele de 40 anos. Isso é brincadeira, sim. E o trem tá tão esquisito que falar contra isso, se demonstrar indignado com isso tudo que está acontecendo, é antidemocrático, é golpista, é nazista, fascista, frentista e tem que ir preso. Eu vou de volta. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, será que tem salvação isso tudo? A nossa obrigação é continuar tentando. Para o próximo assunto da nossa pauta, a gente vai ouvir a análise do deputado Nicolas, do Jorge Serrão e do coronel Gerson Gomes. Olha só, é uma fala do senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao Metrópolis, e a gente mostrou ontem aqui um vídeo dessa entrevista do senador Flávio, fazendo projeções para 2026. Ele fez uma outra análise que é a seguinte: Flávio Bolsonaro disse que teremos 54 dos 81 senadores em 2027 no Senado, e isso seria suficiente para fazer avançar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Flávio defendeu a medida contra as maluquices do ministro do Supremo Tribunal Federal. Usou esse termo, maluquices, para se referir às ações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Deputado Nicolas Ferreira, o que acha dessa previsão, hein, deputado? Será que está otimista demais o Flávio, ou é realista? Concorda com essa previsão? Então, muitos senadores, nos próximos 2 anos, não conseguirão refazer a sua imagem perante a sociedade e não terão a sua vaga no Senado. Como, por exemplo, no Tocantins, temos o Irajá, que é do PSD, na qual eu simplesmente pedi para os seus eleitores perguntar a ele qual é o seu posicionamento sobre a manifestação dos senadores sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Logo após, ele fez um vídeo extremamente histérico, falando que eu era um adolescente que estava querendo colocar fogo no país, e fez diversos ataques ali, infundados, e as pessoas, não tenho dúvidas, que darão um recado para aqueles que estão em cima do muro ou aqueles que se posicionaram contra a democracia e foram contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Por ser 2 senadores, eu acredito que nós temos uma possibilidade gigantesca no Brasil inteiro de fazer uma grande bancada, como o Flávio disse. Eu acredito que o Senado ele é o ponto focal do ano de 2026, até mesmo porque nós temos a possibilidade de lutar, digamos assim, de restabelecer a harmonia do nosso país, através do Senado, que é o competente para fazer o impeachment de ministro do STF. Então eu acredito que é uma projeção otimista, mas que está de acordo com a realidade. Isso obviamente passa pelos nomes que irão surgir, os nomes em cada estado. Eu acredito que o próprio Jair Bolsonaro demonstrou muito a sua força nesse país inteiro, rodou diversas cidades. Eu mesmo rodei 60 cidades durante esse período de eleições. Tivemos aí mais de 103 candidatos que diretamente foram apoiados aí por nós e que foram eleitos, alguns no segundo turno, como por exemplo André Fernandes em Fortaleza, na qual faço aqui um parênteses de parabenizá-lo, porque um ambiente extremamente hostil à direita, ao conservadorismo, e ele passar em primeiro lugar no primeiro turno. Vejo poucas pessoas falando disso, e quero dar aqui o parabéns a ele, porque é algo extremamente meritório. É um jovem, que tem mais jovem que eu, inclusive, que tem mostrado que para o Executivo as pessoas estão querendo renovação, e não somente o mesmo sistema que faz as mesmas promessas e nunca cumpre também as mesmas promessas. Temos em Manaus Capitão Alberto, que foi também para o segundo turno, estivemos lá também, em Belém com Éder Mauro, Fred Rodrigues em Goiânia, Janad em Palmas. Temos aí diversos locais aqui, né, em Belo Horizonte, com o Bruno Engler também. Ou seja, há muito trabalho a ser feito, e eu não tenho dúvidas que essa pavimentação municipal vai ajudar muito nas eleições de senadores, e acredito que a gente vai conseguir sim fazer uma grande bancada para o ano de 2026.
Ô Serrão, e a eleição de domingo acabou sendo um mau presságio para a esquerda, né? Porque em várias cidades de médio, grande porte, até pegando carona nisso que falou o Nicolas, em várias dessas cidades, médias a grandes, o PT ou o candidato de esquerda, ou mais à esquerda na disputa, não conseguiu chegar no terceiro lugar, né? Então, para uma eleição como a de senador, pode ser um indício de que a direita vem fortalecida, Serrão? Com certeza, que ironia, né? A urna eletrônica varreu do mapa grande parte da esquerdopatia tupiniquim. Isso foi muito bom. Tanto que eu gosto até de lembrar um caso importante para o Nicolas também ajudar na campanha de segundo turno, que é o caso da minha cidade, Niterói. O Carlos Jordi conseguiu a façanha de ter lá 35% naquela cidade que é a cidade mais marxista do universo, dominada há muitos séculos pelo PDT, que deriva do PDT do Leonel Brizola, mas que derivou para um PDT esquisitíssimo, cheio de esquema, de má gestão, e que no momento até teve parceria com o PT. Mas depois nem o PT aguentou, teve dissidência lá do PT, que derivou para um PSOL, que hoje é até forte em Niterói, tem vários vereadores, vereadoras, e a coisa lá é muito feia. Mas a perspectiva para a eleição, para a próxima eleição 2026, é muito importante que a gente tenha já na cabeça o trabalho sério para escolher grandes nomes para o Senado. A gente não pode dessa vez vacilar de ter gente que seja senador meia boca, aquele que não sabe o que está fazendo no Senado. A gente tem que ter gente comprometida efetivamente com as reformas estruturais que são imprescindíveis. A reforma do judiciário é pulo de 10, não tem jeito, vai ter que fazer. Mas tem a reforma política que a gente também tem que acelerar. E tudo só vai acontecer se tiver Senado, maioria no Senado. Então a gente tem que construir isso, trabalhar agora muito bem os excelentes nomes, que a gente não pode ter a volta para lá de paradigmas senatoriais, como o querido senador do Nicolas, o Rodrigo Pacheco. Senador do Nicolas. Só pra... até travou ali o Nicolas, é isso? Falou disso? Travou, não aguentou essa não aguentou brincadeira, não aguentou. Não, falar que meu senador é sacanagem. Infelizmente, Minas Gerais, naquela época, Serrão, votamos para poder tirar a Dilma, na qual nós acreditamos que seríamos um mal maior, mas confesso que eu preferiria a Dilma, até mesmo porque teríamos diversas pérolas aí agora de seus discursos e não teríamos, né, um homem com tanta pouca virtude como é Pacheco à frente ali do Congresso Nacional. E só para destacar mais dois resultados da eleição de domingo, o Abílio Brunini, do PL em Cuiabá, também teve expressiva, está no segundo turno, e a Flávia Moretti, que venceu em Várzea Grande, também Mato Grosso, para outras duas vitórias importantes. Coronel Geraldo, o Senado em 27, hein? Em 26, para os mandatos que começam em 27, que está projetando. Primeira coisa que eu quero dizer para o nosso ouvinte e para a audiência e para o eleitor já 26. A principal pauta na hora de você escolher o seu senador deve ser recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido papel e local constitucional. E para isso é importante que pelo menos um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é flagrantemente aquele que mais atacou e violou a Constituição Federal nos últimos anos, esteja na pauta e na proposta de eleição. Então eu explico por que isso. Se você olhar o próprio partido do Nicolas, o PL, a maioria, obviamente, tem essa pauta como prioritária, mas nós temos a exceção ali do Romário no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas se a gente olhar nos outros partidos, e já que ele colocou a questão do PSD, o PSD, por exemplo, de Florianópolis, ele não é o mesmo PSD, talvez, aí de Minas, né, Nicolas, que está concorrendo com o PL ali no segundo turno. Talvez o PSD de Curitiba não seja o mesmo PSD que a gente encontra em outros estados. Por exemplo, no PSDB nós temos senadores como o Plínio Valério, por exemplo, que fez um ótimo trabalho na CPI no Senado e que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, nós precisaremos olhar em vários partidos. Eu já encontrei gente boa no Podemos, encontrei gente boa no União Brasil, encontrei gente boa no MDB, que são partidos que não estão na base da direita.
e encontrei muita porcaria, viu, ô Nicolas? Infelizmente, no seio do PL. Inclusive que concorreram agora no primeiro turno. Eu até te aconselho, Nicolas, você que tem essa visão mais nacional, que você consegue transcender até o aspecto do Estado de Minas, dá uma olhada no que aconteceu, por exemplo, lá em Roraima, que foi um estado que se ufana, hein? Lá em Boa Vista. Viu o que aconteceu em Boa Vista? Um estado que não quer saber de PT de jeito nenhum, não tem esquerda, mas me parece que o PL não conseguiu eleger nenhum vereador em Boa Vista, viu, Nicolas? E não foi por problema de falta de estratégia, não. Talvez aconteceu isso já em alguns locais das cidades da Baixada. O PL também tem dificuldade nos seus quadros. Então a gente precisa olhar para todos os partidos em 2026 e perguntar assim: você quer ser senador? Então a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você se compromete a colocar o Supremo Tribunal Federal com a única ferramenta, o único remédio constitucional que nós temos para isso, que está no Senado Federal? Se ele disser sim, talvez nós tenhamos surpresas agradáveis até em outros partidos do centro. E talvez a gente tenha surpresas desagradáveis até nos partidos que nós consideramos ali, junto com republicanos, PL, ou até mesmo o Partido Progressista ou progressistas do PP. Quer completar, Nicolas? Por favor. Coronel, excelente sua ponderação, até mesmo porque eu tenho dito isso, né, de que em todos os locais onde há pessoas, tem as suas exceções, né? Você tem as exceções dentro da segurança pública, dentro da igreja, dentro da política, enfim. E a gente vê que da política realmente são exceções, né? Mas as boas. Ou seja, o bom, de fato, muitas das vezes é exceção. E no PL, como eu já disse, sempre tem ali 15, 20 prostitutas, porque o dinheiro ele compra só aquilo que é barato. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra fidelidade, ou seja, o que é comprado com dinheiro é coisa barata. Então por isso que eu chamo de prostituta nesse sentido, de que eles são comprados ali por emendas e assim eles tocam sua vida política. E existem alguns casos, como por exemplo o do Romário, que, óbvio, é inegável o tanto que eu sou fã do futebol do Romário, da sua carreira futebolística. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada sobre futebol e nada sobre o que ele alcançou. Agora, na vida política é diferente. Ele precisa, de fato, tomar uma decisão. Até mesmo porque se o PL não está mais se identificando com o partido, é hora ou do partido tirá-lo, até mesmo porque não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou ele, de forma digna, também pedir para retirar e ir para outro partido. Não vou execrá-lo porque eu não concordo com ele, mas, afinal de contas, é bom ele estar num local onde ele se sinta, no mínimo, bem-vindo. Eu acredito que no PL ele não seja mais bem-vindo, por conta da divergência de ideias. Então, é claro que é um partido que veio de uma trajetória, Bolsonaro entrou e mudou bastante ali da sua estrutura, e por fim, é necessário também o PL expulsar, aí é já expulsar mesmo, nem convidar não, os 2 deputados aí que foram acusados, né, de crimes, esqueci o nome de ambos, mas que estão aí sendo acusados de crimes graves, por chantagem aí, que seja de compra de votos ou de corrupção, e que precisam de fato sair do PL e dar o recado à sociedade de que o PL não aceita esse tipo de deputado dentro do nosso partido. A minha competência dentro do partido é restrita ao PLBH, no qual eu sou presidente. Tenho feito o meu trabalho lá, conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para ano que vem, fizemos 6 vereadores, mas obviamente não tenho tal competência no âmbito nacional e estadual em diversos aspectos. Mas é claro que é bom deixar aqui a minha opinião, o meu posicionamento, porque eu acredito que o PL se posicionando dessa forma ganha com toda a sociedade. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Lembrando que estamos aqui todos os dias levando informações de qualidades para todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.